Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso Pai, o Criador do céu, da terra e todo o universo, abençoe a sua, a minha, as nossas vidas. Hoje e sempre, eu sou Alan Felipe, muito grato de estar falando com você aqui, trazendo mais um áudio especial. E nesse áudio eu trago algo muito importante, especial para a tua vida, e acredito que isso aqui é o principal, é o básico que nós precisamos fazer, ouvir e colocar em prática, para que tudo aquilo que a gente realmente busque venha até nós, chegue até nós, que a gente consiga realizar, que Deus possa nos abençoar. De início, eu quero dizer para você que, infelizmente, parece que o ser humano tem um dom muito estranho de conseguir dificultar as coisas que nasceram para ser fáceis. O ser humano ele tem uma destreza enorme de dificultar as coisas. Dificultar aquilo que surgiu, que nasceu, que foi criado para ser fácil, para ser simples. Principalmente quando se trata de espiritualidade, quando se trata de Deus, quando se trata de bênçãos, de prosperidade, enfim, quando se trata de tudo isso. Eu acredito, porque nós temos uma cultura de que a gente acredita que Deus é algo que está distante, que está em algum lugar perdido no universo, e que para que Ele possa nos atender a gente precisa criar um monte de coisas, de sacrifício para que Ele possa nos abençoar. Mas na verdade a Bíblia nos mostra que não é bem assim. Se você vê o Evangelho de Jesus Cristo, todos os evangelhos, se você vê o Sermão do Monte, por exemplo, você vai ver que nada mais simples do que o reino de Deus, nada mais simples e eficaz do que as palavras de Jesus, mas nós temos uma possibilidade incrível de dificultar todas essas coisas. E é por conta disso que você talvez esteja passando por isso, e outras milhões de pessoas faz um monte de coisa e no final não acontece nada, e depois vai dizer o seguinte: tô cansado, tô cansada, não aguento mais, vou desistir, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me ama. Mas não é bem isso. É porque simplesmente a gente dificulta as coisas. Por conta de achar que dificultar as coisas, as bênçãos serão maiores. Basta você prestar muito bem atenção. Jesus Cristo fala que o reino de Deus está dentro de vós. Ele já está disponível. Ele já está aqui. Portanto, basta você realmente entregar-se a Ele. E assim tudo se fará. Não há nada mais simples e maravilhoso e eficaz do que a fé. Se você vai em Hebreus 11, você já dá de cara com o que é fé. A fé é a certeza daquilo que eu espero e as provas das coisas que eu não vejo. Ou seja, ver aquilo que ainda não existe, mas eu acredito ser real, né? Olha só como é a simplicidade. Mesmo nas diversidades, a fé me dá a possibilidade de ter certeza que aquilo que eu quero vai chegar. E segundo, que eu já posso ver que aquilo já está realizado. Hebreus 11, capítulo 11, versículo de número 1 fala isso. E quando você vai em Marcos, e há uma passagem lá em Marcos que mostra como as coisas realmente são simples e que a gente precisa apenas acreditar. Só isso. Acreditar profundamente naquilo que realmente a gente espera. E tem a passagem quando Jesus Cristo curou a filha de Jairo. Jairo se encontrou com Jesus e disse que a filha dele estava doente. No meio, Jesus Cristo indo até a casa de Jairo, no meio aconteceu aquela cura daquela mulher do fluxo de sangue, né? Que a gente já falou isso em várias e várias outras vezes. E algo interessante acontece quando Jesus Cristo está indo até a casa de Jairo. No meio do caminho chega algumas pessoas e diz que a filha de Jairo já tinha morrido. Fala o seguinte: por que tu ainda aportuna o mestre, né? Porque você incomoda ele ainda? Tua filha já morreu, acabou, esquece. E após as pessoas falarem aquilo, Jairo não falou nada. Jesus Cristo apenas disse o seguinte: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jesus Cristo não falou outra coisa além disso. Olha só, as pessoas disseram que aquela menina já estava morta. Ou seja, que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução para nada. Ou seja, que o melhor era Jesus Cristo voltar embora e que Jairo pudesse se contentar com a morte da filha. Porém, aquelas pessoas estavam vendo aquela menina, aquela situação de forma natural, ou seja, aquilo que os olhos podem ver, né? A menina realmente estava morta, ela estava morta.
A menina não tinha mais vida, mas só que Jesus Cristo falou a Jairo: não temas, crê somente. Jesus Cristo naquele momento estava olhando além do que os olhos humanos podem ver. Isso lembra aquilo também que aconteceu quando Lázaro havia morrido. Jesus Cristo sentiu que Lázaro havia morrido. E naquele momento, ao invés de Jesus falar aos discípulos que Lázaro havia morrido, Jesus Cristo falou o seguinte: Lázaro dorme. E os discípulos então falaram o seguinte: se Lázaro dorme, não tem por que se preocupar. Só que os discípulos não entenderam aquilo que Jesus Cristo estava falando. Os discípulos estavam fazendo a mesma coisa que aqueles homens que formaram a Jairo fizeram. Entenderam apenas de forma superficial, humana. Até que Jesus Cristo falou o seguinte: Lázaro morreu, para que eles pudessem entender aquilo que realmente Jesus Cristo estava falando. Interessante, eu repito, como o ser humano gosta de complicar as coisas. Os discípulos todos os dias viam Jesus fazendo milagres incríveis, ressuscitando mortos, curando enfermos, fazendo cegos enxergarem, mas mesmo assim eles não entendiam nada, eles não entendiam completamente nada. Eles continuavam vendo apenas aquilo que os olhos podiam ver. Então Jesus Cristo foi até a casa de Jairo. Não deu muita importância para aquilo que as pessoas falaram da filha de Jairo, que eles falaram que havia morrido. E ao chegar lá, viu a criança que realmente estava morta. Viu as pessoas que estavam no lugar. E ele falou o seguinte: essa menina não está morta, ela apenas dorme. Então as pessoas começaram a rir de Jesus Cristo, começaram a rir dele. Só que, repito, aquelas pessoas estavam apenas olhando aquilo que elas podiam ver. Mas só que as palavras de Jesus Cristo são palavras além dos 5 sentidos, além da percepção humana. Essa é a fé. Você nunca vai ter fé através da percepção humana, dos sentidos humanos. A fé está além dos 5 sentidos. A fé é você ter a certeza daquilo que você espera e olhar como real aquilo que não existe no real. É isso. É a simplicidade. É a simplicidade ao mesmo tempo é uma coisa interessante, impressionante e magnífica. Como no caso daquela menina, ela já estava morta. Mas só que Jesus falou o seguinte: olha, ela apenas está dormindo aí. Então Jesus Cristo falou: Talita, cumi, menina, levante. E assim a menina se levantou. A Bíblia fala que nós precisamos ser imitadores de Cristo, mas fala que precisamos ser imitadores. E ele falou também algo muito importante, interessante, que a gente não tem ideia, a gente acha que isso é balela. Mas Jesus falou o seguinte: as coisas que eu faço, muitos também poderão fazer, e até mesmo coisas maiores do que estas. Está disponível para nós algo tão poderoso, tão infinito, mas ao mesmo tempo tão simples. Você não precisa fazer inúmeros sacrifícios para achar que Deus é um Deus cruel, sagaz, que quer sacrifício, sofrimento do ser humano. Não. É aquilo que ele falou para Jairo: não temas, crê somente. A fé. Quando você tem consciência daquilo que você quer, quando você tem dentro de si a certeza, que essa certeza tem que vir de nós, e não de outra pessoa, não de outro lugar. Essa certeza tem que estar dentro de nós. Precisamos ter a consciência de que, mesmo que as coisas estão difíceis, a gente vai conseguir passar por cima delas. Mas isso é o que está dentro de nós. Muitas pessoas não entenderam ainda esse princípio que muda toda uma história. Pessoas passam semanas de oração, não tenho nada contra, repito sempre. Pessoas passam semanas de oração, vai para um monte de lugar, mas elas não têm dentro de si aquilo que é o principal: a consciência de que tudo é possível. Pessoas peregrinam quilômetros e quilômetros, pessoas vão para não sei para onde, para acampamentos e lugares, enfim, mas elas não têm consciência que aquilo que ela quer é real, e faz tudo isso um sacrifício. No final elas estão todas cansadas, oprimidas.
Porque elas não têm o principal, a consciência, ou, de forma mais simples, a fé. E a fé é algo de dentro para fora, não de fora para fora. E não de fora para dentro. De fora para fora eu digo fazer inúmeras coisas para ver se Deus me vê aqui e tem misericórdia de mim. Sabe, eu andei muito analisando isso nos últimos anos. Falei isso uma vez e vou repetir. As pessoas, elas veem o nosso Pai, o Criador, como se fosse uma pessoa que sorteia, né? Sorteia pessoas para abençoar, para dar prosperidade, para dar vida, para dar saúde. Como se fosse aqueles programas antigos da década de 80 e 90, as pessoas mandavam cupons, cartas para um certo programa de TV e lá havia um prêmio. E existia uma pessoa que jogava as cartas para cima, milhares de cartas e só podia pegar uma carta só. E a pessoa que mandou aquela carta seria a premiada, o felizardo, que levaria algum prêmio, algum carro, alguma coisa. E as pessoas veem Deus dessa forma. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falando o seguinte: Deus, parece que Deus não está me vendo aqui, mas Deus está aí no teu interior, o reino de Deus está dentro de vocês, dentro de nós. Nós temos a consciência, né, de que Deus está em um lugar distante do universo, destacado, como se Deus estivesse lá, em algum lugar nós estivesse aqui à deriva. Mas Jesus Cristo, ele fala claramente: o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está em vosso meio. Está aqui, está lá, está em todos os lugares. Quem realmente limita Deus são os nossos pensamentos, os nossos interesses, as nossas fantasias, os nossos fanatismos. Isso limita Deus em tudo. Que são limitações feitas através dos sentidos humanos. Isso é algo bem profundo, mas também simples. E que você precisa apenas acreditar. Ter a certeza, a consciência de que tudo é possível. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Qual é? Ora, agradece, entrega. Entregar é você ter a consciência de que está feito. Está feito. Está feito. Apenas isso. Orei, agradeci, está feito. Entreguei, vou viver. E Deus fará o melhor. A gente simplesmente acha que Deus é uma espécie de mega-sena, de loteria, que em a cada 10 milhões, 50 milhões, não sei, a probabilidade que vai ser abençoado, que vai ganhar. Mas na verdade, Deus está disponível a todos nós. Ele é o Criador, Ele é o Pai. Ele permeia todo o universo. Ele permeia, está nesse momento com você, está no seu coração, está em todo lugar. É o que está escrito. Nós somos templo e morada do Espírito. Então, para que esse desespero? Se ele já está presente. Ele está presente. E o grande problema é que, repito, a gente dificulta as coisas que são simples. Crê somente, não tema. Crê somente. E já está feito. É o que está escrito em Hebreus 11. Hebreus 11 diz, repito novamente, a fé é a certeza daquilo que eu espero. É ter na minha consciência que aquilo que eu espero já está chegando. E as provas, a convicção daquilo que eu não vejo, ou seja, eu estou vendo que já é real, mesmo que não exista ainda na realidade física, mas já existe na minha realidade espiritual. Isso é fé. Não existe complicação nisso. É apenas isso. Deus está presente. Nosso Pai, o Criador, está presente. O reino de Deus está em nosso meio. E também, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Do Espírito de Deus, que permeia todo o universo e que está presente em todos os lugares. Nós complicamos dizendo que ele está em um lugar destacado do universo, numa casinha, num lugar tal. Mas na verdade ele está em todos os lugares. Porque se não fosse assim, ele não seria onipresente, nem onipotente, nem onisciente. Mas onipresente é estar em todos os lugares. O Espírito de Deus, a sua presença, permeia todo o universo. E basta apenas a gente acreditar, crer
e está feito. Não importa o teu problema, não importa aquilo que você está passando. Consciência de que tudo está feito. E assim se fará. Grande abraço. Que o Pai te abençoe.